Vitória simbólica. O Flamengo vence um enfraquecido Atlético, porém titular, com os seus reservas de uma forma diferente, jogando taticamente bastante modificado, além, lógico, das peças. E isso pode dizer bastante para Dorival e também pode dizer muito sobre o trabalho de Dorival e especialmente também sobre o trabalho fraco de Cuca no comando do Atlético. Então vamos falar sobre esse jogo, lições que essa partida pode trazer para o Flamengo, para o restante da temporada, pontos positivos a gente abordar também dessa formação bem diferente, com características muito próprias que o Dorival levou a campo. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal enquanto eu vou rodar aqui a vinheta. Já confiando que você deixou o like, eu já vou começar aqui jogando, né? Vamos falar sobre o que o Dorival pensou para essa partida, né? Então, o Flamengo foi para campo com um time totalmente modificado, mas com uma ideia também modificada, que pode trazer boas lições aí para o Flamengo. Então, a linha de 4 defensiva mantida, né, em termos de sistema, João Gomes jogando na cabeça da área, né, e não como médio nessa função do Vitor Hugo, e aí uma questão bem diferente, né? O Vitor Hugo jogando pelo lado esquerdo como médio, o Mateuzinho jogando pelo lado direito como médio, com o Marinho de ponta, o Everton na outra, e o Matheus França como eu, né? Como um falso 9. Mas por que eu coloquei essas setinhas aqui, né? Então, o que essas setas querem dizer? São as diagonais que o Flamengo executou para gerar a ideia desse sistema, né? E qual que é essa ideia? A ideia é ocupar a amplitude do ataque do Flamengo, da defesa adversária, de uma forma máxima. E ocupando essa amplitude, conseguir executar bem também os movimentos defensivos, o famoso viajar juntos, né? E o Flamengo teve isso. Então, qual que era a ideia de ter um canhoto como médio pelo lado esquerdo, um destro lateral de origem como médio pelo lado direito? A ideia era que eles cobrissem a diagonal para o avanço do Marinho. Assim, o time, quando o Marinho avançasse, Marinho e Cebolinha, quando o Marinho e Cebolinha avançassem, ele não deixaria de ter a amplitude máxima pelos lados do campo. E aí, mediante esse avanço, o Matheus França sai como um meia. E aí o Flamengo executa esse ataque em W, que é muito moderno, é o que se usa atualmente para realizar essa amplitude máxima, assim como o preenchimento da área adversária. Esse W poderia se tornar um M também, com o Everton e o Marinho mais recuados e o Matheus França centralizado, ou até diferente, Everton e Marinho dando amplitude, Matheus França centralizado, Vitor Hugo e Mateuzinho como meias ofensivos. No início do jogo, a gente viu o próprio Mateuzinho jogando de centroavante, né? Não foi raro a gente ver isso. Matheus França baixava, Vitor Hugo e Mateuzinho preenchiam a área e continuava esses movimentos de W e de M na parte ofensiva do Flamengo. E assim, logo aos 3 minutos, o Flamengo executou um contragolpe utilizando o Mateuzinho como médio, junto com o Varela avançando pelo lado e o Marinho centralizando. Então, o Marinho centralizou, o Varela atacou o espaço, o Mateuzinho ultrapassou numa dinâmica de 3 homens que gerou uma finalização logo aos 3 minutos. Depois, o Mateuzinho cabeceou dentro da área, né? Conseguiu cabecear dentro da área numa jogada basicamente de centroavante. O próprio Vitor Hugo trocou várias vezes de lugar com o Matheus França e o Vitor Hugo foi esse centroavante em vários momentos. No momento defensivo, um outro grande detalhe importantíssimo. O Flamengo marcou basicamente um 4-1-4-1. Então, aquela fragilidade defensiva pelos lados do campo, que especialmente os titulares do Flamengo costumam apresentar, não apareceu.
não apareceu graças à recomposição desses dois jogadores. E aí você vai me falar que o João Gomes fez uma baita partida. Sim, o João Gomes fez uma baita partida porque esteve muito protegido por esses dois jogadores. Não estou retirando os méritos do atleta. Foi muito bem, como de costume. Mas essa dobra pelos corredores laterais minou a principal estratégia ofensiva não só do Atlético, como de todos os times do Cuca. O Cuca larga o 4-2-3-1 no intervalo, e ao largar esse 4-2-3-1, ele tenta espelhar esse 4-1-4-1 do Flamengo. Ao espelhar esse 4-1-4-1 do Flamengo, ele começa a colocar o Flamengo em dificuldade e sem conseguir sair, né? Sem conseguir sair dessa linha bastante avançada que o Atlético tinha. E aí o Flamengo sofreu um pouquinho. O Santos fez ótimas defesas. É bem verdade que talvez a principal defesa tenha sido após uma falha medonha do Marinho, que eu não sei aonde, em qual foi a categoria de base ou time que ele treinou que recomenda que ele corte aquela bola para dentro, especialmente na direção da própria área. Ele sabe que ele errou, na hora ele se lamentou. O Marinho é um grande cara, é um bom jogador, mas que realmente no Flamengo ainda não conseguiu se encaixar e se mostrar como uma opção de fato. O Cebolinha muito bem, né, o jogo inteiro, fez um gol bastante importante, utilizando as diagonais, né, ele centralizando, o Matheus França saindo e o Fabrício Bruno lendo a situação e colocando um passe realmente primoroso para ele. Gente, eu queria destacar também aqui o Guilhermo Varela. Né? O Varela, você não vai lembrar de grandes jogadas ofensivas dele, mas ele foi brilhante no jogo. Defensivamente, eu posso destacar só no segundo tempo 6 momentos em que ele intervém defensivamente de forma decisiva e muito precisa. Quem acompanhou o scout desse atleta aqui, eu vou deixar aqui em cima para você ir lá e olhar, caso queira entender um pouco mais sobre esse jogador, viu o que a gente antecipou quando na sua contratação. É um jogador que é muito combativo, o oposto do Rodinei. Ele não tem a capacidade que o Rodinei tem ofensiva, mas o Flamengo, devido às dificuldades defensivas do próprio Rodinei, tem deixado de utilizar, e defensivamente ele é realmente um excelente jogador. Ele é muito combativo, ele é bom até nos duelos aéreos, porque sabe usar muito bem o corpo, se antecipa muito bem, salta a pressão, antecipa os combates muito bem. Então é um jogador que o Flamengo precisa observar, especialmente para a final do dia 29. Logo de cara, eu imagino ele titular. E eu espero que o Dorival também imagine dessa forma. O Santos, muito bem, e o Flamengo conseguiu gerar entre time e torcida a apoteose que nem era tão necessária, porque a torcida está de bem com o time há muito tempo, mas uma atmosfera ideal para uma final que está chegando na próxima quarta-feira. O jogo decisivo, a primeira decisão do Flamengo, que apostou todas as fichas nas Copas, é na quarta-feira, e dessa partida, para quarta-feira, pouca coisa pode ser aplicável. Especialmente o que eu imagino que possa ficar de lição é o quanto fica mais fácil defender quando você tem os seus lados do campo protegidos. E aí que isso fique para o Dorival como uma lição e para os próprios atletas titulares para conseguirem, especialmente Gabriel e Arrascaeta, executar as recomposições que são necessárias. Sem João Gomes, o Flamengo terá um grande desafio de conseguir proteger esse corredor lateral com um homem a menos, por exemplo, 2 homens a menos do que o time utilizou contra o Atlético, nessa linha de meio. Então, preciso que o Dorival avalie essa situação e pense, já que vai de Vidal, e tudo bem, o Vidal é um craque, é um ótimo jogador com bola, mas defensivamente talvez ele tenha que mexer alguma coisa singela no sistema, alinhar o Vidal ao Thiago Maia, ter alguém para defender o lado do campo, porque se for exigido Vidal e esse movimento, talvez o jogador acabe deixando a desejar, pois essa talvez seja a sua principal fraqueza, essa mobilidade e essa necessidade de correr para defender as próprias costas. Então, ao Flamengo cabe
essas lições, especialmente para o dia 29, no caso do Varela, ou para quarta-feira, no caso da defesa aos corredores laterais, e fica também a alma lavada diante de uma vitória contra um grande rival nacional que vinha fortalecido nos últimos anos, mas parece ter tido uma queda vertiginosa, mesmo com o mesmo elenco. O ano que o Atlético Mineiro faz deixa parecer até bom o ano péssimo do Flamengo de 2021. Então, pessoal, obrigado, deixa teu like, se inscreve no canal, se torna membro aí se quiser me apoiar, e eu fui.